jovem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso Comunidade de Oração desta quinta-feira, dia 18 de setembro. É sempre muito bom poder contar com a sua audiência, com a sua presença, junto a nós aqui, formando essa rede de comunhão, de oração no início do nosso dia. A você que nos acompanha pela Rádio Nova Onda, também pelas mídias sociais da nossa paróquia, bem-vindo, bem-vinda. Você também é convidado a ser um evangelizador, compartilhando os nossos vídeos, enviando para os seus amigos, comentando, deixando também a sua intenção, a sua motivação, para que a gente possa sempre estar nesta comunhão bonita aqui diariamente. E no dia de hoje nós queremos mandar o nosso abraço àqueles que fazem aniversário, o Padre Valdemir Costa Pereira, ele que é vigário lá na Paróquia Imaculada Conceição de Coqueiral de Aracruz, a Giovana Polese, lá de Marilândia, a Fabiola Krugel-Piski, aqui da nossa comunidade matriz, e também a Zelmira Tonon, a Mirinha, lá da comunidade São Pedro da Coab, lá de Aracruz. Nosso abraço, nossos votos de muita saúde, sobretudo que a bondade de Deus possa preservar a cada um sempre no seu amor. A você que reza pela saúde de um parente, talvez pela sua própria saúde física, também a sua saúde espiritual, aqui colocamos diante da graça do Senhor, na presença de Deus, pedindo a força e o sustento em nossa caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Mais um dia passado na virtude é um passo a mais rumo a Deus. Quando ouvi essa frase, havia tido um dia cheio de amarguras, de dificuldades de todo gênero, de provas íntimas e obstáculos exteriores. Esforçara-me, porém, por permanecer fiel à minha consciência, a minhas convicções, a meu dever. Por isso, quando ouvi esta frase, mais um dia passado na virtude é um passo a mais rumo a Deus, não pude deixar de sentir a sensação suave da carícia de Deus em meu espírito. E os sofrimentos se dissiparam, a perturbação se acalmou, abrandou-se a amargura e sossegou a intranquilidade. Porque aproximar-se de Deus é tudo isso, serenidade, doçura, paz. E todo aquele que tem esta esperança, torna-se puro como ele é puro. Todo aquele que peca, transgride a lei. Sabeis que Jesus apareceu para tirar os pecados, e que nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele, não peca. Sem dúvida alguma, meus irmãos, alguns dias são melhores, são mais frutuosos do que outros, o que não significa dizer que esse nosso caminho deve parar. Afinal de contas, tudo em nossa vida é sempre aprendizado. E caminhar na virtude está justamente saber, olhar no horizonte, aonde se deseja chegar. Pode ser que por vezes nos encontremos alguns obstáculos, mas os obstáculos eles são feitos para serem ultrapassados. E aí é claro que na força da oração, na intimidade com Deus e sobretudo cultivando no coração bons sentimentos, se torna mais fácil passar pelas tantas dificuldades que às vezes nós encontramos. E mostrando, é claro, também em nosso caminho, aquele que vai conosco. Então que Deus nos ajude e que esse dia possa ser um dia de muita virtude, de muitas bênçãos. E se por acaso aparecer algum obstáculo, que a força do alto possa nos tomar pela mão, para que nós possamos transpor toda e qualquer dificuldade. E para a nossa reflexão hoje, nós temos o Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículos de 36 a 50. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhes os pés
enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, para que o perdão aconteça, é preciso que nós tenhamos a clareza do arrependimento. Não existe perdão sem arrependimento, assim como não existe conversão se não há mudança de caminho. O fariseu, a princípio, convida Jesus para estar em sua casa, e uma coisa é clara, talvez até para poder colocar Jesus à prova diante de algumas circunstâncias. Tanto é que as regras básicas da acolhida, esse fariseu não exerce com Jesus. No entanto, essa mulher, sabendo aonde Jesus estava, valoriza a sua presença. Talvez o fariseu já se julgava alguém acima de todo e qualquer tipo de julgamento, ou talvez de todo e qualquer tipo de regra, de lei, de norma. Afinal de contas, ele já tinha um certo status na sociedade. A mulher não. A mulher era uma pecadora pública. No entanto, o reconhecimento da presença do Cristo dá a essa mulher um novo lugar, um lugar do entendimento da sua própria vida. Na verdade, nós queremos muitas vezes, parece que quase como que negociar com Cristo aquilo que Ele pode fazer por nós, como estar na nossa vida e atender os nossos desejos, os nossos pedidos. Essa mulher dá a Jesus aquilo que ela tem, toda a sua vida, derrama nele justamente tudo aquilo que ela traz em seu coração, mas ela reconhece a presença dele. Ela valoriza a presença do Mestre. E ela reconhece que em determinado momento de sua vida, ela seguiu por caminhos que não demonstravam esse amor. Porque agora ela encontra o amado. No caminho, ela encontrou percalços, dificuldades, como nós ouvimos na mensagem inicial. Mas no caminho também ela encontrou o amado. E justamente por ter encontrado o amado, é que ela volta o seu olhar para ele. O fariseu não. O fariseu, com um olhar de julgamento, com um olhar talvez enrijecido pela regra e pela lei, olha para Jesus e diz que ele não reconheceu aquela que era uma pecadora pública. Só que ao nos aproximarmos de Jesus, meus amados, nós não devemos fazer isso por medo, talvez por dificuldade, talvez por desespero. Nos aproximemos de Jesus por amor. Demonstrar muito amor, para que esse amor nos purifique. Para que esse amor faça com que a gente entregue ao Senhor tudo aquilo que nós somos, inclusive o nosso arrependimento. Deus conhece o coração nosso. Deus sabe das nossas necessidades. Deus sabe daquilo que nós, enquanto homens e mulheres, carregamos enquanto alegrias e enquanto tristezas, enquanto feridas e enquanto curas. O homem olha para aquilo que é externo. Nós temos um jeito muito feio de colocar muitos rótulos nas pessoas. Seja pela religião, seja pelo modo de se vestir, seja pelos trejeitos, seja pela condição sexual. E nada disso importa quando nós sabemos aquilo que nós carregamos em nossos corações. Por isso que essa mulher não se faz de indiferente ao adentrar dentro de um lugar que não era dela, tudo para poder encontrar Jesus. Aonde nós precisamos adentrar para encontrar o Salvador?
onde nós precisamos nos despir de dificuldades para poder nos revestirmos com esse amor que toca e que transforma a vida da gente. Penso que valeria a pena ao longo desse dia, sobretudo pelas dificuldades que por vezes nós passamos, nós mostrarmos o amor, porque o amado vai junto conosco. Que a bondade de Deus nos ajude, meus amados, e que nós possamos nos reconhecer sempre como aqueles que buscam o amor para que, sendo amados, sejamos sempre transformados pela graça de Deus. Recordo a vocês que nesta quinta-feira e nesta sexta-feira, dia 19, a nossa secretaria paroquial estará fechada ao público, porque os nossos colaboradores, os nossos secretários, estarão em formação em Ibiraçu. É o encontro diocesano dos secretários e secretárias paroquiais, momento também de partilha e de formação para os nossos colaboradores. Então, a secretaria só volta a funcionar normalmente na próxima semana, tá bom? Contamos com a compreensão de cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a você um excelente dia. Muito obrigado pela sua companhia e amanhã estaremos aqui com mais um Comunidade em Oração. Um grande abraço. Igreja, Senhor, que canta com alegria, esta que busca